Atos 27:1-28-31. Atos 27:1-44 Quando se decidiu que iríamos para a Itália, Paulo e alguns outros prisioneiros foram entregues a um centurião romano chamado Júlio, que servia no regimento imperial. Embarcamos num navio de Adramítio que ia zarpar para as cidades da costa da Ásia, e fomos para o mar. Aristarco, um macedônio de Tessalônica, estava conosco. No dia seguinte, chegamos a Sidom. Júlio tratou Paulo com bondade e lhe permitiu ir visitar seus amigos e receber o que precisava. De Sidom, zarparamos novamente e navegamos para o lado da Cilícia e da Fenícia, pois os ventos eram contrários. Cruzamos o mar aberto na direção da costa da Lícia. Navegando para sudoeste, encontramos um navio de Alexandria que ia para a Itália. Embarcamos nele, navegamos lentamente por muitos dias e, com dificuldade, chegamos a Quinido. Como o vento não nos permitia continuar, navegamos para o lado de Creta, atrás do cabo de Salmoné. Com grande dificuldade, contornamos a costa e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazeia. Como já tínhamos perdido muito tempo e a navegação se tornava perigosa por causa do jejum que já havia passado, Paulo nos aconselhou: Senhores, vejo que esta viagem será desastrosa e acarretará grande perda, não só para a carga e para o navio, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião deu mais atenção ao piloto e ao dono do navio do que ao que Paulo dizia. Como o porto não era um lugar bom para passar o inverno, a maioria achou que deveríamos zarpar dali e tentar chegar a Fenício, um porto de Creta voltado para o sul e sudoeste, e passar o inverno ali. Quando um vento sobrando começou a soprar suavemente, pensamos que tínhamos alcançado o nosso propósito. Assim, desamarramos e navegamos ao longo da costa de Creta. Mas, logo depois, uma tempestade violenta, o Euroaquilão, nos atingiu. O navio foi apanhado pela tempestade e não conseguíamos controlar as velas. Entregues à tempestade, fomos levados. Passando por baixo de uma ilha chamada Cauda, conseguimos, com dificuldade, içar o bote salva-vidas. Depois de içá-lo, usaram cabos para reforçar o casco do navio. Temendo que caíssemos na Sirte, lançamos as âncoras e deixamos que o navio fosse levado pela correnteza. No dia seguinte, como a tempestade continuava violenta, começamos a lançar a carga ao mar. No terceiro dia, jogamos ao mar os equipamentos do navio. Nem o sol nem as estrelas apareceram por muitos dias, e a tempestade era terrível. Finalmente, toda a esperança de sermos salvos se perdeu. Depois de muito tempo sem comer, Paulo levantou-se no meio deles e disse: Senhores, deviam ter seguido o meu conselho e não ter saído de Creta. Isso teria evitado este dano e perda. Mas, agora, eu vos exorto a manterdes o ânimo, pois nenhum de vós perderá a vida, apenas o navio será perdido. Pois, esta noite, um anjo do Deus a quem pertenço e a quem sirvo apareceu-me e disse: Não tenhas medo, Paulo. Tu comparecerás perante César, e Deus te concedeu a vida de todos os que navegam contigo. Por isso, senhores, mantende o ânimo, pois confio em Deus que será exatamente como ele me disse. Precisamos desembarcar em alguma ilha. 14 noites se passaram, e ainda estávamos sendo levados pelo mar Adriático. Por volta da meia-noite, os marinheiros começaram a sentir que se aproximavam de terra. Lançaram a sonda e descobriram que a profundidade era de cerca de 20 braças. Um pouco mais adiante, lançaram a sonda novamente e encontraram 15 braças. Temendo que fôssemos atirados contra as rochas, lançaram 4 âncoras da popa e esperaram ansiosamente pelo amanhecer. Então, os marinheiros tentaram fugir do navio, fingindo que iam lançar âncoras da proa. Mas Paulo disse ao centurião e aos soldados:
se estes homens não permanecerem no navio, vocês não poderão ser salvos. Então os soldados cortaram as cordas do bote salva-vidas e o deixaram ir à deriva. Enquanto o dia amanhecia, Paulo os exortou a todos a comerem alguma coisa. Hoje faz 14 dias que esperastes em vão, sem comer nada. Recomendo que comais alguma coisa, isso vos ajudará a sobreviver. Nenhuma cabeça de vocês será ferida. Depois de dizer isso, pegou o pão, deu graças a Deus diante de todos, partiu e começou a comer. Todos se animaram e também comeram. Ao todo, éramos 276 pessoas a bordo. Depois de terem comido, aliviaram o navio lançando o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheciam a terra, mas avistaram uma baía com uma praia, e decidiram, se possível, encalhar o navio ali. Cortaram as âncoras e as deixaram cair no mar, soltando também os cabos do leme. Depois, içaram a vela de proa ao vento e navegaram em direção à praia. Mas o navio encalhou num banco de areia entre dois redemoinhos e ficou preso. A proa ficou firme, mas a popa começou a ser destruída pela violência das ondas. Os soldados queriam matar os prisioneiros para que nenhum deles escapasse nadando. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-os de levá-lo a cabo. Ordenou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro e chegassem à terra, e que os outros viessem atrás, agarrados em tábuas ou em destroços do navio. E assim, todos foram salvos, chegando à terra sãos e salvos. Capítulo 28 asterisco. Uma vez em terra, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os nativos nos trataram com extraordinária bondade. Acenderam uma fogueira e nos receberam, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo juntou um monte de gravetos e, quando o colocou no fogo, uma víbora, fugindo do calor, agarrou-se à sua mão. Quando os nativos viram a serpente pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: sem dúvida, este homem é um assassino, pois, tendo escapado do mar, a justiça não o deixou viver. Mas Paulo sacudiu a serpente para o fogo e não sofreu mal nenhum. Os nativos esperavam que ele inchasse ou caísse morto de repente, mas, depois de esperarem muito tempo e verem que nada de anormal lhe acontecia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Naquela região, havia uma propriedade pertencente a Públio, o principal homem da ilha. Ele nos recebeu e nos hospedou amigavelmente por 3 dias. Aconteceu que o pai de Públio estava doente, com febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo, orou, impôs as mãos sobre ele e o curou. Depois disso, todos os doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos honraram com muitas demonstrações de respeito e, quando estávamos para partir, nos forneceram tudo o que precisávamos. Depois de 3 meses, partimos num navio de Alexandria que tinha passado o inverno ali e tinha como símbolo os Dioscuros. Chegamos a Siracusa e ficamos ali 3 dias. De Siracusa, contornamos a costa e chegamos a Régio. No dia seguinte, o vento sul soprou, e em 2 dias chegamos a Putéolos. Lá encontramos irmãos e fomos convidados a ficar com eles por 7 dias. E assim, chegamos a Roma. Os irmãos de Roma, ao saberem que estávamos chegando, saíram ao nosso encontro até o Fórum de Ápio e as 3 estalagens. Ao vê-los, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Quando chegamos a Roma, foi permitido a Paulo morar em sua própria casa, com um soldado de guarda. 3 dias depois, Paulo convocou os líderes dos judeus. Quando eles se reuniram, Paulo lhes disse: Senhores, irmãos, embora eu não tivesse feito nada contra o povo ou contra os costumes de nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue nas mãos dos romanos. Eles me interrogaram e, como não encontraram em mim motivo algum para condenação à morte, queriam me soltar. Mas os judeus se opuseram,
e fui forçado a apelar para César, não por ter alguma acusação contra a minha nação. É por essa razão que pedi para vê-los e falar com vocês. Estou acorrentado por causa da esperança de Israel. Eles lhe responderam: não recebemos nenhuma carta sobre você da Judéia, nem nenhum dos irmãos que vieram contou ou disse algo de mal a seu respeito. Mas queremos ouvir de você o que você pensa, pois sobre essa seita é sabido que ela é rejeitada em todo lugar. Marcaram um dia para se encontrarem com ele, e muitos vieram ao seu alojamento. Paulo testemunhou sobre o reino de Deus, persuadindo-os a respeito de Jesus, tanto a partir da lei de Moisés quanto dos profetas. Alguns foram persuadidos pelo que ele disse, mas outros não creram. Estando em desacordo entre si, começaram a ir embora. Depois que Paulo fez esta declaração final, o Espírito Santo falou corretamente por meio do profeta Isaías a respeito de vossos pais, quando disse: vai e dize a este povo: ouvi atentamente, mas não entendais, vede atentamente, mas não percebais. Pois o coração deste povo se tornou insensível, e com os ouvidos ouvem com dificuldade, e fecharam os seus olhos. De outra forma, eles veriam com os olhos, ouviriam com os ouvidos, entenderiam com o coração e se converteriam, e eu os curaria. Portanto, saibam que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. E, quando ele disse isso, os judeus saíram, discutindo entre si. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu em sua própria casa alugada, recebendo todos os que vinham vê-lo. Pregou o reino de Deus e ensinou sobre o Senhor Jesus Cristo com toda a liberdade, sem impedimentos. E, como se decidiu que iríamos navegar para a Itália, Paulo e alguns outros prisioneiros foram entregues a um centurião romano chamado Júlio, da coorte imperial. Embarcamos num navio de Adramítio que ia zarpar para as costas da província da Ásia, e partimos. Aristarco, um macedônio de Tessalônica, estava conosco. No dia seguinte, chegamos a Sidom, e Júlio tratou Paulo com humanidade, permitindo que ele fosse visitar seus amigos e recebesse os cuidados de que precisava. De Sidom, zarparamos de novo e navegamos para o norte, a leste de Chipre, porque os ventos eram contrários. Depois, navegamos para o Mar Aberto, a leste da Cilícia e da Panfilia. Passando ao largo da costa da Lícia, chegamos a Mira, uma cidade da Lícia. Ali, o centurião encontrou um navio de Alexandria que ia para a Itália e nos colocou a bordo. Navegamos lentamente por vários dias e, com dificuldade, chegamos em frente a Quinido. Como o vento não nos deixava prosseguir, navegamos para o sul, a leste de Creta, em frente a Salmone. Com dificuldade, passamos ao largo da costa e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazeia. Como já se tinha perdido muito tempo e a navegação se tornara perigosa por causa do G1 ter passado, Paulo advertiu-os: senhores, vejo que esta viagem vai ser desastrosa e acarretará grande perda, não só para a carga e para o navio, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião dava mais atenção às palavras do capitão e do dono do navio do que às de Paulo. Como o porto não era bom para invernar, a maioria decidiu que deveríamos zarpar dali, na esperança de que, se chegássemos a Fenite, um porto de Creta voltado para sudoeste e noroeste, pudéssemos invernar ali. Quando um vento sul suave começou a soprar, eles pensaram ter conseguido o que queriam. Subiram as âncoras e foram navegando rente à costa de Creta. Pouco depois, um furacão, chamado Euraquilão, desceu sobre a ilha. O navio foi arrastado e não pôde resistir ao vento. Fugindo para o abrigo de uma ilha chamada Cauda, conseguimos pôr o escaleiro em segurança. Depois de içá-lo, reforçaram o navio com cabos de sustentação, com medo de que encalhasse no banco de areia. Por isso, baixaram as velas e deixaram-se arrastar.
No dia seguinte, como o furacão continuava a açoitar-nos, começamos a lançar a carga ao mar. No terceiro dia, lançaram ao mar os equipamentos do navio. Como há muitos dias não víamos nem o sol nem as estrelas, e a tempestade era violenta, perdemos toda a esperança de sermos salvos. Depois de um longo tempo sem comer, Paulo levantou-se no meio deles e disse: Senhores, devíeis ter ouvido o meu conselho e não ter saído de Creta. Assim, teríamos evitado este prejuízo e esta perda. Mas agora, exorto-vos a ânimo, pois nenhum de vós perderá a vida, apenas o navio será perdido. Pois esta noite, um anjo do Deus a quem pertenço e a quem sirvo apareceu-me e disse: Não tenhas medo, Paulo. Terás de comparecer perante o imperador, e, graças a Deus, Deus concedeu a vida de todos os que navegam contigo. Por isso, senhores, tenham ânimo. Tenho confiança em Deus que acontecerá exatamente como me foi dito. Contudo, teremos de encalhar na alguma ilha. Na 14ª noite, enquanto éramos levados à deriva no mar Adriático, à meia-noite, os marinheiros suspeitaram que se aproximavam da terra. Lançaram a sonda e encontraram 20 braças de profundidade. Um pouco mais adiante, lançaram a sonda novamente e encontraram 15 braças. Com medo de que fôssemos atirados contra as rochas, lançaram 4 âncoras da popa e esperaram ansiosamente que amanhecesse. Então os marinheiros tentaram fugir do navio. Baixaram o escaleiro ao mar, fingindo que iam lançar âncoras da proa. Mas Paulo disse ao centurião e aos soldados: A menos que estes homens permaneçam no navio, vocês não poderão ser salvos. Assim, os soldados cortaram as cordas do escaleiro e o deixaram cair. Enquanto o dia clareava, Paulo exortou a todos a comerem alguma coisa. Já faz 14 dias que estão a esperar ansiosamente, sem comer nada. Por isso, peço-vos que comam alguma coisa. Isso vos ajudará a sobreviver. Na verdade, nenhum de vocês perderá um fio de cabelo da cabeça. Tendo dito isso, pegou num pão, deu graças a Deus à vista de todos, partiu e começou a comer. Todos recuperaram o ânimo e também comeram. No total, éramos 276 pessoas a bordo. Depois de termos comido até nos fartarmos, começaram a aliviar o navio, lançando o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma baía com uma praia, onde decidiram tentar encalhar o navio, se possível. Cortaram as âncoras e as deixaram cair na água, ao mesmo tempo que desamarraram os remos. Hastearam a vela de proa ao vento e dirigiram-se para a praia. Mas o navio atingiu um banco de areia e encalhou. A proa ficou presa e imóvel, mas a popa começou a ser arrebentada pela violência das ondas. Os soldados queriam matar os prisioneiros para que nenhum deles escapasse nadando. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-os de o fazer. Mandou que aqueles que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se à água e a chegar à terra. Os outros iriam em tábuas ou nos destroços do navio. E assim, todos chegaram sãos e salvos à terra. Capítulo 28. Uma vez em terra, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes locais eram muito amáveis, acenderam uma fogueira e acolheram a todos nós, pois estava a chover e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos e, quando o colocava no fogo, uma víbora, por causa do calor, saiu e prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes viram a serpente pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: Este homem é certamente um assassino, pois, embora tenha escapado do mar, a justiça não o deixou viver. Mas Paulo, sacudindo a serpente para o fogo, não sofreu nenhum mal.